por fim, Deus me deu paz de nós estudarmos, também para honrar aquilo que alguns de vocês disseram. Então, hoje pela manhã, nós vamos começar a fazer exatamente isso. E a maneira como nós faremos é a mesma maneira como eu faço nos domingos à noite, caminhando verso a verso através do texto. Então, a gente vai demorar bastante tempo para acabar. Talvez seja meio do ano que vem, ou se Jesus voltar antes, afinal de contas a gente vai estar no Apocalipse, a gente não vai nem precisar para estudar, porque a gente vai viver tudo, né? Mas é isso que a gente vai estudar então nos domingos pela manhã. Antes da gente começar o nosso estudo, embora será como nos domingos à noite, ou seja, será de forma expositiva, então muitas vezes vocês vão sentir como se eu estivesse pregando aqui. Obrigado, Deus. Mas lembrem-se que nesse tempo da manhã é como um tempo de escola dominical, né? Um tempo de estudo. Então vocês podem me interromper a hora que precisarem, querendo tirar dúvidas, querendo fazer alguma ou outra colocação. Levante a sua mão ou simplesmente fale. A gente não tem um grupo muito grande aqui, então de onde você me chamar, eu provavelmente vou te ouvir. Se eu não te ouvir, você levanta a mão. Se eu não ver, peça ajuda para alguém que está do teu lado. Mas o importante é que a gente não fique com dúvidas. Ok, meus irmãos? A gente vai orar agora mais uma vez, então, pedindo ao Senhor que nos guie, que nos instrua, que fale ao nosso coração através do estudo da sua palavra. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por tudo isso que nós acabamos de cantar agora cedo e que está tão certo no nosso coração. Obrigado porque ainda que as trevas, ó Deus, venham nos cercar, ainda que as cadeias venham nos prender, ainda que os montes se levantem contra nós, os nossos lábios não se fecharão, para sempre iremos te louvar. E obrigado porque nada pode nos separar de ti, nada, nem a prisão, nem as trevas, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem coisa alguma nos céus ou na terra, principados ou potestades, nem mesmo a morte pode nos separar de ti, Senhor, e do amor do teu Filho amado, Cristo Jesus, por nós e conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos ligados e presos a Ti. Nós começaremos nessa manhã, Senhor Deus, o estudo deste que é o último livro que o Senhor revelou a nós. Esse que é o livro mais recente da Tua Palavra a nós. E nós pedimos que o mesmo Espírito que guiou o apóstolo João possa guiar a gente também. Que a nossa mente, o nosso coração possam ser instruídos pelo Espírito Santo do Senhor. Nos edifique, Pai, edifique a Tua igreja e use, Pai, todo esse momento para nos moldar e nos preparar para o grande evento, ó Deus, das nossas vidas, que é o momento quando nos encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Pai, portanto, por essa manhã e por esse tempo. Suplicamos a Tua graça e a Tua unção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, então? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Nós começaremos nessa manhã um estudo dessa carta, não é? Cujo título é Revelação. Esse é o título que João dá ao livro de Apocalipse, também conhecido como Apocalipse de João, ou como Revelação de Jesus Cristo. Esse, de fato, era o título que esse livro tinha, Revelação de Jesus Cristo. E eu gostaria de começar afirmando que esta é a última revelação de Cristo aos homens. Após esta revelação não houve nenhuma outra. Foi o último livro a ser escrito e também foi o último livro a entrar no cânon bíblico, não é? Cânon é uma palavrinha que vem de régua ou de regra, não é? Regra no sentido de ser um padrão, como uma régua, que é um padrão também de medida. Assim também o cânon é um padrão de medida da revelação de Deus. A gente não pode ficar aquém desse padrão e nem ir além desse padrão. Quando chegarmos, se chegarmos pela bondade de Deus e se Jesus não voltar antes, no final do livro de Apocalipse, nós veremos algumas palavras do Senhor Jesus lá, nesse sentido, de que nenhum de nós pode acrescentar, muito menos tirar nada do livro desta revelação.
E não somente desse livro, mas dos demais, com os quais este livro formam a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus. Deus não possui 2, 3 ou 66 revelações. Deus possui uma revelação, que começa em Gênesis, termina em Apocalipse. E tudo neste livro é palavra de Deus. Neste livro composto de outros 66. Como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo nesse mundo, meus irmãos, acaba. Tudo nesse mundo morre, se corrompe, deteriora e acaba. Mas as palavras de Deus, por mais que os homens duvidem, por mais que os homens neguem, por mais que os homens blasfemem contra ela, tudo passará, inclusive aqueles que falam contra. Mas elas permanecerão, porque é por meio delas que o Senhor se revela a nós, se revela aos homens. No capítulo 1, versículo 1 do livro de Apocalipse, eu gostaria de ler apenas as 3 primeiras palavras, que são as seguintes: revelação de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver hoje de manhã. As primeiras palavras deste livro, meus irmãos, são essas. Em grego é Apocalipsis Iesu Christou, que significa Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse, a palavra Apocalipse na língua portuguesa, deriva da palavra grega, da palavra original usada por João, que é Apocalipse mesmo. Ela tem o mesmo som da palavra portuguesa, né? Tem a mesma forma de se escrever praticamente da palavra em português. E o que significa essa palavrinha grega, a palavrinha Apocalipse? Apocalipse significa literalmente revelar. E revelar é trazer à luz algo que está oculto. Como se você tivesse um baú na sua casa e você tivesse algumas coisas escondidas nele, e você fosse lá e abrisse e tirasse aquilo que estava guardado. Ou se você tivesse alguma coisa guardada há muito tempo, como por exemplo algumas cidades têm algumas caixas em determinados lugares. Se eu não me engano, a Araraquara fez isso também na Via Expressa, num monumento, não é isso? Lá embaixo, perto do terminal rodoviário, que vai ser aberto daqui a 100 anos, alguma coisa assim. Alguma coisa está ali. Naquele tempo, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo. Eu ia falar provavelmente, mas é com toda certeza absoluta, né? Nenhum de nós estará vivo. E aqueles que estiverem vivos, eles não terão vivido os dias que nós vivemos. Alguém aqui participou daquele momento, daquela pedra lá? Alguém viu isso acontecer? Você viu isso? Algumas pessoas viram. Vocês sabem o que está ali? Ok, mas eu não sei, depois vocês me contam. Mas daqui 100 anos aproximadamente, aliás, que ano vai ser a abertura disso, vocês sabem? Que ano que foi lacrado? Foi ano passado? 2007? Então, 2107 provavelmente, né? Aquilo que está ali oculto será revelado. A palavra grega para isso é Apocalipse. É Apocalipse. Então, resta para a gente saber qual é isso que está oculto e que Jesus está revelando a nós. Normalmente, irmãos, a palavra Apocalipse tem a ver com o fim do mundo. Mas esse livro aqui não fala só sobre coisas relacionadas ao fim. Fala de coisas do Antigo Testamento, fala de coisas do tempo de João e fala também de coisas que estariam para acontecer e que já aconteceram, e outras que não aconteceram ainda, e outras que vão acontecer só depois daquilo que popularmente é chamado de juízo final. Então o livro ele trata de muitas coisas. E o objetivo desse livro, então, o livro que João intitulou Revelação de Jesus Cristo, esse é o título que ele deu, é nos mostrar, é tratar de algo novo, até mesmo para os apóstolos. Quando João ele diz isso, revelação de Jesus Cristo, significa que era algo que nem mesmo Paulo ou os demais 12 apóstolos sabiam. Nada disso que está aqui foi revelado antes de João. Era algo completamente novo para ele, João, e para todas as pessoas que viviam em seu tempo depois dele. O que se desenrola aqui nessa revelação tem conexões, né, com coisas do Antigo Testamento. A gente vai estudar isso ao longo dos domingos, o período da Antiga Aliança. E ele vai mostrar aqui, na verdade, Jesus Cristo, porque não é a revelação de João.
É o Apocalipse de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. O que ele vai mostrar aqui são coisas que Jesus mesmo quer mostrar para o seu povo, que Jesus quer mostrar para a sua igreja. Então, eu gostaria muito que os irmãos lessem esse livro algumas vezes durante o nosso tempo de estudo. Nós levaremos alguns meses aí para estudar esse livro todo, né? Todos os seus capítulos, verso a verso. E nesses meses todos, os irmãos terão a oportunidade de ler o livro, do início ao fim, várias vezes. Você leva menos uma semana para ler esse livro. É um livro pequenininho. Então façam isso várias vezes para que o livro ganhe um esboço natural na mente de vocês. O que eu gostaria é que vocês lembrassem, no capítulo 1 a 3 está acontecendo isso. Jesus está falando com algumas igrejas, 7 igrejas ali da Ásia Menor. É uma palavrinha dele para aquelas igrejinhas ali. No capítulo 4 ele está falando uma coisa que acontece no céu. É uma visão que João está tendo de como é o louvor do Senhor lá. Aí no 5 é isso, aí depois vem algumas taças, depois alguns selos, depois algumas trombetas. Lá no meio tem uma tal de besta e a imagem, e a marca dessa besta e o número dela. E aí eventos, não é? Cataclísmicos que acontecerão no mundo, algumas coisas que ele diz que acontecerão, que já aconteceram, mas eu gostaria que vocês tivessem isso muito fresco na memória de vocês, que não fosse algo oculto para vocês, porque a revelação já foi dada, é só a gente ler, não é mais nada oculto, e aquilo que está no livro é aquilo que Jesus quer que nós saibamos, só que vai render muito mais, se vocês puderem ler esse livro pelo menos umas 10 vezes até o final do nosso estudo. Essas leituras que vocês fará com que todos nós, ao chegarmos no último versículo do livro, tenhamos uma visão muito boa, não só panorâmica, mas muito boa e rica de fato daquilo que é a mensagem de Apocalipse. O que a gente sabe, meus irmãos? O que nós sabemos é que se é uma revelação, nem tudo que está aqui aconteceu. Algumas coisas já. Outras ainda estão para acontecer. Algumas dessas que estão para acontecer, eu imagino que vão acontecer num curto espaço de tempo. Outras vão demorar muito tempo. Mas até mesmo essa suposição minha, não é? Esse achômetro meu, também é um puro achômetro. Porque no que diz respeito às coisas do fim, nenhum de nós tem como ter certeza de absolutamente nada. Há uma palavra de Jesus, eu gostaria que nós lêssemos ela agora, porque ela é importantíssima quando começamos a estudar Apocalipse, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos todos abrir as nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O Senhor Jesus está instruindo aqui os seus discípulos quanto a coisas do fim. E no versículo 4, acontece o seguinte, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, aqui é uma mensagem apocalíptica, não é? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha para mim agora, antes da gente ver o 7. Isso aqui era uma pergunta escatológica. O que significa isso? Era uma pergunta sobre o fim. Escatologia é o estudo de uma doutrina. Escatô ou escatom é a palavrinha último. Então, escatologia é o estudo dos últimos, ou das últimas coisas, dos últimos dias. Os judeus, lá no Antigo Testamento, tinham a sua escatologia, a sua doutrina sobre o fim do mundo. Como é que ia acabar tudo? Como hoje a gente tem também. A gente imagina a guerra em todo lugar, fome se espalhando o mundo afora, sede, filho matando pai matando filho, terremotos, enfim, e muitas coisas, né? Fora as de Apocalipse, que são coisas visíveis, né? Como a lua se convertendo em sangue, 1/3 da humanidade morrendo, 1/3 dos rios sendo poluídos e todos os seres vivos marítimos morrendo, assim, coisas terríveis acontecendo, não é? Meteoros, fogo caindo do céu, as próprias estrelas caindo no firmamento.
Coisas terríveis que acontecerão nos dias finais, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Aquele dia, né, como chamavam os profetas do Antigo Testamento, o dia do julgamento do trono branco, ou, mais uma vez, como popularmente é chamado, o dia do juízo final. Destaque, essa palavrinha, essa expressão juízo final não é bíblica, não está na Bíblia, mas foi inventada pelas pessoas para dizer que é o último juízo que vai ter. Depois daquele não vai ter outro. Depois daquele, Jesus vai separar as pessoas, algumas para a sua direita, outras para a sua esquerda, como ele disse no Evangelho segundo Mateus. E aí então, a partir daquele dia, nós estaremos para sempre com o Senhor num lugar chamado de novo céu e nova terra. Não é o lugar onde as pessoas que morrem hoje vão. Lugar para onde as pessoas que morrem hoje vão são chamados de paraíso ou céu, ou seja, Abraão, etc. Né? Mas esse céu não é o lugar final. O lugar final se chama novo céu, ou novos céus, e nova terra. Lá nós teremos um novo corpo. E lá nós viveremos aquilo que Adão e Eva viveriam se eles não tivessem pecado. Mas tudo isso a gente vai ler e estudar, estudando o livro de Apocalipse. Do outro lado, nós teremos pessoas que estarão naquilo que é chamado de lago de fogo, que também não é o inferno atual, que não é o Hades ou Geena, ou o lugar para onde as pessoas vão quando morrem sem Cristo hoje. Este lugar, e as pessoas que estão nele, que ainda vão para lá, será lançado no lago de fogo. O lago de fogo não tem ninguém lá, segundo a Bíblia. Ninguém. Ele está preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, todos os espíritos imundos, todos os demônios. Não tem demônio lá. O que existe é esse lugar chamado inferno, que é um lugar temporário, mas não confunda isso com purgatório, que segundo a doutrina católica romana é um tipo de lugar para as pessoas se purgarem, né? Ou, enfim, se purificarem para poderem dali talvez terem uma chance de irem para o céu. Essa ideia de purgatório, ela é extra-bíblica, ela está fora da Escritura. A Bíblia não fala nada desse lugar. Fala de um outro lugar temporário chamado inferno, mas do qual ninguém sai. Por que é temporário então? Essas pessoas elas estão aguardando o juízo final, depois do qual irão todas para o lago de fogo. É como um CDP, um centro de detenção provisória. Sabe a cadeia, o CDP? Eles estão ali já presos, mas os crimes que eles cometeram, certamente enviaram eles para uma penitenciária, para uma cadeia definitiva, que no caso bíblico é perpétua, e é eterna, na verdade. Os irmãos entenderam essa distinção? Alguma dúvida, meus irmãos? 5 esferas, então, ok? A terra onde estamos, o inferno e o paraíso, o lago de fogo e o novo céu e nova terra. Sim, Regina? O lago de fogo é preparado para o anjo e seus demônios e seus anjos. Isso. Outra espécie. Isso, exatamente. Boa pergunta, porque Jesus ele fala para, curioso isso, para pastores, líderes, profetas, o seguinte: esses homens vão chegar diante dele, aparentemente são pastores, bispos, profetas, padres, etc., líderes religiosos. Vão chegar para Jesus e vão dizer: olha, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, como uma espécie de auto-mérito, sabe? E Jesus vai dizer para eles: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Para o inferno, para o lago de fogo, né? Preparado para o diabo e seus anjos. São várias as passagens nas quais Jesus aponta isso, que virão pessoas que ouvirão dele essa palavra, e que esse lugar é real, e que pessoas serão enviadas para lá. Ele usa em outra ocasião essa ideia de que ele dirá para os que estão à sua esquerda e dirá para os que estão à sua direita certas coisas, explicando a razão pela qual, especialmente os da esquerda, vão para o lugar que vão. E aí então ele deixa claro que esse lugar não é para homens, esse lugar não é físico, esse lugar não é semelhante a nada, gente, que a gente está acostumado a ver nesse mundo. Não é um lugar humano, não é um lugar natural. As leis da física, as coisas da natureza do nosso mundo aqui não estarão presentes lá, porque não é um lugar preparado para seres humanos. É um lugar que a gente não sabe como é que é, mas que foi preparado para seres angelicais caídos, debaixo de rebelião, rebeldes, Satanás e todos os seus demônios. É para eles que foi preparado.
E curiosamente, pessoas irão para lá também, após também passarem por uma ressurreição. Porque a Bíblia fala da ressurreição dos ímpios também. De modo que a gente não tem nem como imaginar o fogo do inferno. Porque se aquele lugar não é um lugar físico, como nós estamos acostumados, o próprio fogo que lá existe, não é um fogo como aqui existe. Não é nos dito nada sobre materiais comburentes no inferno. O que é que vai manter? Será que é petróleo? Será que é carvão? Será que tem madeira lá no inferno? O que tem no lago de fogo, né? Ou será que é uma outra espécie? E essa figura é apenas para nos mostrar o tormento eterno que existirá nesse lugar. O fato é que nós não sabemos. O que nos parece, e os grandes estudiosos da Bíblia afirmam, é que esse fogo, na verdade, descreve um estado do ser humano lá. Talvez da mente, da alma, não sei. Mas não algo físico. Porque se fosse um material comburente, com o novo corpo que nós teremos, e que as pessoas que irão para o lago de fogo também terão, rapidamente eles serão consumidos e aniquilados. Suponhamos que todos nós fôssemos para o lago de fogo, para o inferno definitivo, e lá tivesse fogo como aqui existe, por quanto tempo nós duraríamos? Por toda a eternidade? Aquele fogo é diferente, porque ele queima, mas não consome. Então é diferente, né? A gente vê um outro fogo assim na Bíblia também, que não consumia, mas que não é aparentemente o fogo de lá. Vocês lembram aonde? Da sarça ardente, era um fogo. Tinha uma árvore lá, uma sarça, Moisés viu ela queimando lá no Monte Sinai, mas ela não queimava, não queimava. Ele se assustou com aquilo, porque ele nunca viu aquilo em lugar nenhum, porque não é uma coisa que nós conhecemos. O fogo do inferno é diferente de tudo que a gente conhece. O próprio inferno não é diferente. A gente consegue imaginar, por exemplo, como é que é o céu? Não dá para imaginar, pessoal. A Bíblia, até mesmo quando fala do novo céu e nova terra, fala em linguagem aproximada. É como se as ruas fossem de ouro, os rios de cristal, as casas como que mansões. Na Nova Jerusalém não tem noite, mas são figuras assim que não dá para você ter. A gente começa a imaginar, mas mesmo a nossa melhor imaginação está longe de ser o que de fato é. Lá fala que não tem morte, não tem doença, mas fala que tem uma árvore que oferece folha e fruto para a cura das nações. Mas não tem doença, por que cura? E por que nós precisamos dessa árvore? Agora, árvore, vai ter árvore lá? Como serão as árvores de lá? Serão como as daqui? Eu imagino que não, porque as daqui, Paulo escrevendo aos Romanos diz que toda a criação geme e aguarda a redenção. Então a Bíblia, quando ela fala sobre esse lugar, até um lugar bom, o novo céu e nova terra, fala de uma maneira, pessoal, que não tem como a gente imaginar. A gente só sabe que vai ter animal, que a Bíblia fala aparentemente que vai ter animal, fala que vai ter montanha, fala que vai ter rio, fala que vai ter árvore, fala que vai ter cidades e reinos. A Nova Jerusalém é uma cidade só. A gente vai ver isso estudando Apocalipse. E fala que será uma nova terra. Mas o diferente é que nós estaremos com os anjos e nós os veremos, e eles nos verão. E nós poderemos ver o próprio Deus e não seremos destruídos por isso, porque teremos um novo olho, uma nova estrutura. Se entrássemos lá como hoje somos, né, nós não suportaríamos um segundo sequer. Até mesmo nós seremos transformados, até mesmo o nosso corpo será glorificado, para que possamos habitar nesse lugar. Então, não tem, Regina, eu acabei indo além na resposta, mas é para dizer que não somente o inferno e o que está lá é diferente do que nós conhecemos aqui, porque foi preparado para demônio e não para a gente, mas também o novo céu e a nova terra também é diferente de tudo que nós temos aqui, mas não muito, porque ele foi preparado para a gente, ok? Vamos continuar então. O texto lá de Atos capítulo 1. Agora no versículo 7, olha a resposta de Jesus, porque os judeus queriam saber, é agora o fim do mundo? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora o cumprimento de toda a escatologia que a gente tem? Eles tinham o Novo Testamento aqui, pessoal? Olha a minha pergunta, eles tinham o Novo Testamento aqui? Eles não tinham, o Apocalipse ia levar uns 60 anos, 65 anos para ser escrito, depois disso daqui. Aproximadamente, o Apocalipse foi escrito 65 anos depois da morte e ressurreição de Jesus.
Eles estavam muito... A única escatologia que eles tinham era do Antigo Testamento. O que é escatologia mesmo? A doutrina do fim dos tempos. Para eles, gente, o fim dos tempos era a vinda do Messias. O Messias já veio, acabou. É como para nós, o fim dos tempos é a segunda vinda de Jesus. Já pensou se ele vem e fala, olha, tem mais alguma coisa? Não seria uma surpresa? Assim foi também para as pessoas do seu tempo. Mas pelo que já está revelado, gente, parece que não vai ter nada mesmo depois. Porque Jesus chama o dia da sua vinda de o último dia. Ele cita isso no Evangelho de João, a gente vai ler mais à frente no nosso estudo. Ele cita aqui também, Paulo cita isso em 1 Tessalonicenses 4, o último dia. E a palavra lá significa que não tem dia depois disso. Ah, mas e o dia lá no céu? Lá não tem dia, pessoal. Lá é eterno. E eternidade não tem ontem, amanhã, daqui a um mês. Eternidade não tem isso. A gente consegue imaginar uma vida assim? Eu não consigo, não sei vocês. Como é que a gente pode viver num tempo que não tem tempo? Num lugar onde você dizer ontem, mas que ontem? Não há ontem. Não, há 10 mil anos, como é que 10 mil anos? Né? Ou daqui 1.358 anos e 3 meses. Não tem como, porque nós estaremos na eternidade. A eternidade é um ponto, ela não é um traço. Mas a gente não tem nem como imaginar um negócio desse. E nem tente, porque você vai pirar. Como eu já pirei uma vez, eu também desisti de pensar. E os judeus estavam preocupados. É agora que o Senhor vai estabelecer. Olha a resposta de Jesus, verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Só isso. Qual é a resposta de Jesus? A resposta foi o seguinte: vocês, 120 homens e mulheres que estão aqui me ouvindo, e tinha mais ou menos 120 ouvindo Jesus ali, né? Eram os 11 apóstolos, Judas Iscariotes tinha se matado, e mais 109 pessoas que estavam ali. Dali foram para Jerusalém e ficaram orando, aguardando o batismo com o Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes. O que essas pouco mais de 100 pessoas ouviram de Jesus? Eles ouviram o seguinte: olha, não compete a vocês saber quando, tempos ou épocas, que o Pai reservou é para sua exclusiva conhecimento e autoridade, e assim, é só Ele que sabe. É da autoridade e do conhecimento só de Deus o quando. Gente, toda vez que você ouvir alguém falando, olha, vai ser tal época, o fim do mundo vai acontecer em 2012, por causa do calendário maia, né? O fim do mundo vai ser em 2000, por causa do Nostradamus. O fim do mundo vai ser em 2018, por causa... Aí vai, não é? Nunca acredite. Porque se uma dessas profetadas der certo, Jesus errou. Por isso que eu não acredito em nenhuma profecia sobre o fim do mundo. Porque se a uma pessoa Deus der o conhecer do fim, Jesus errou ou mentiu. Se Jesus disse que ninguém saberá até o fim chegue, então, pessoal, qualquer pessoa que falando vai ser tal, é mentiroso e não vai acontecer. Entenderam isso? É por isso que uma religião, tem muitas por aí, que falam vai ser, e algumas delas já falou várias vezes, né? E já erraram todas elas, ó, que errado. Mas ainda continuam acreditando nas profetisas e profetas dessas suas religiões. Quando eles afirmam, também não acredite. O que a gente pode saber é mais ou menos alguma coisa que está relacionada com aquele tempo lá. Mas é super mais ou menos. Se é para ser mais ou menos, por que Jesus revelou então? Para deixar a gente curioso, né? Para deixar a gente... Não, mas isso tem propósito também. É para a gente saber o que vai acontecer, para a gente se preparar e não ser negligente, ainda que o quando será como um ladrão na noite. Você não espera. Essa foi a ilustração que Jesus usou. Você não espera. Ele chega e você pega de surpresa. Vai ser um piscar de olhos. E assim nós veremos o Filho do Homem. Ele vai aparecer numa ponta e de uma outra extremidade do céu todo olho o verá. Em todo o globo terrestre. Como isso será, eu também não sei. Porque se ele aparecer agora lá no Japão, como é que ele vai ver ele aqui? Mas a sua vinda também será extraordinária, será sobrenatural. E ele virá de uma maneira que, onde as pessoas estiverem, elas o verão. Todo olho o verá. Segundo as palavras dos anjos, em Atos 2, aliás em Atos 1, todo olho o verá da mesma maneira como o viu subir. Por isso eu creio
O cristão crê que ele virá com as marcas nas mãos, com as marcas nos pés, com o furo do lado aqui, a lança que o soldado espetou. Da mesma maneira como viram ele subir. O que será depois disso eu não sei, mas assim será. Porque ele, meus irmãos, ele permanece para sempre Deus. E ele permanece para sempre homem também, por toda a eternidade. Sim, irmão? Oi? Não entendi a pergunta. Sim. Sim, com certeza ele sabe. Deixa eu me explicar isso, porque essa é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, né? Quando Jesus diz, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai, não é isso? A explicação que os estudiosos do Novo Testamento dão, e estudando muito sobre isso, até para entender, né? Porque ali parece que ele não é Deus, né? Como é que ele não sabe? Ele não é onisciente? Tem outros textos que parece que ele é, porque ele sabe o que está acontecendo em outros lugares, ele sabe que tem uma moeda na boca de um peixe, que é só João lá e pescar que ele vai achar, ele sabe que se ele falar para a tempestade, ó, fica quieta, e para o mar, calma, acontece. Ele sabe que se ele falar para Lázaro, 4 dias morto, sai, o Lázaro sai. Isso é coisa de homem? É coisa de Deus isso daí. Como é que ele, sendo Deus, não sabia do fim? Ele não sabe todas essas coisas? Ele sabe. O ponto é o seguinte, Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem. E algumas coisas que ele disse enquanto homem, e outras coisas ele disse enquanto Deus. E aí a gente precisa ler cada uma dessas passagens tendo isso em mente. Quando Jesus Cristo diz que nem ele sabia, nem os anjos, só o Pai, ele estava falando como homem, e não como Deus. Mas é muito difícil, porque não tem como a gente separar a humanidade da divindade de Jesus. A gente separa assim que são duas naturezas completamente diferentes que habitam em uma só pessoa. Jesus é uma pessoa só, ele tem uma cabeça só, um corpo só, ele é uma pessoa. Mas dentro dele existem duas naturezas que se fundem. Embora elas estão juntas ali, mas elas não se misturam, elas não se confundem. A divindade não entra, nem a humanidade entra. São duas naturezas. Dá pra gente entender isso? E eu não entendo, pessoal. Se você um dia entender, você me explica, eu vou escrever um livro, porque há 2000 anos os teólogos estão tentando entender e não conseguem. Vai porque você consegue, né? É algo completamente impossível. Porque é algo sobrenatural. Não é humano isso. Então, meu irmão, respondendo rapidamente, a ideia é essa. Ele fala quanto homem. Enquanto Deus, eu não tenho dúvida de que ele sabe o dia, a hora. Assim como o Pai sabe, o Espírito sabe, o Filho sabe, né? Mas fica esse mistério daquilo que a teologia chama da união hipostática de Cristo. A união hipostática é essa união entre a natureza e a divindade em uma pessoa só. E não dá para entender. Quando ele diz para Pedro, vai, pesca um peixe, e lá vai estar uma moeda, você vai pagar? Isso um homem não é capaz de fazer. Só Deus. Isso é onisciência. Quando ele sobe no barco, né? E está aquela tempestade, todo mundo achando que vai morrer, ele diz, mar, aquieta-te, vento, cala-te. Isso é coisa de Deus, não é coisa de homem, né? Isso mostra não só a onisciência que mostrou na pesca, mas mostra a onipotência dele também. E quando ele cura a filha de um centurião, mostra a sua onipresença, a onipresença do seu poder, da sua palavra, curando uma pessoa que estava um dia de viagem dele. E ele sente de coisas que acontecem em outros lugares. Jesus, ele é Deus, ele e o Pai são um, mas por outro lado, a Bíblia diz que ele é como nós, ele é totalmente homem, ele aprendeu a obediência, diz a Bíblia, né? E ele em tudo foi tentado, provado, diz Hebreus, porém sem pecado. Filipenses 2 fala que ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade, da sua glória, e se fez homem, e se humilhou, né? E foi obediente obediente ao quê? Obediente às estipulações da lei, ou seja, ele se submeteu a tudo aquilo que a gente se submete, e sendo tentado o tempo todo, né? Até a morte, e morte de cruz, e na morte a Bíblia diz que ele enfermou, e ele morreu, pessoal. Deus não morre, mas porque ele se fez como nós, e mais, ele se fez conosco em nosso pecado também, porque ele tomou sobre ele a nossa culpa, a nossa condenação. Ele foi castigado no nosso lugar.
A pessoa de Jesus é um mistério. Não dá para entender como em uma só pessoa nós temos essas duas naturezas. Eu sou uma pessoa e tenho uma natureza humana. Sou uma pessoa só, o Júnior. Não tem duas pessoas em mim. E nem duas naturezas em mim. É uma natureza só. A humana é pecaminosa. Tem outra? Não tem outra. Mas em Jesus tinha duas. Então, ora ele falava como Deus, eu citei aqui 3 passagens. Ora ele falava, sentia e agia como homem. Tenho sede. Ele estava falando como Deus ou como homem? Como homem. Deus tem sede, alguma coisa, né? Ele chorou quando soube da morte de um amigo. Como homem. Olha, eu não sei, como homem, ok? É muito difícil isso, mas essa é a resposta que os homens na história da igreja têm dado a essa passagem. Antes, Josué, Geni aqui, sim, Geni, fala bem alto. Não seria o Espírito Santo de Jesus Cristo? O quê? Que revelava para ele? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso, não, exato. Se tornou homem, se fez homem, porém, não, ele recebeu. Ele mesmo disse que o Espírito estava sobre ele e o ungiu para isso, isso e aquilo. Então a gente não tem dúvida que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Deus até fez uma ilustração lá na hora do batismo. Fez uma ilustração, péssima palavra minha. Não que Deus fez uma ilustração, mas no momento do batismo de Jesus, ele demonstrou para as pessoas que estavam ali, no momento em que uma pomba, ou aquilo que parecia uma pomba, na verdade não era uma pomba de verdade, parecia, repousou sobre ele, que é o Espírito. E aí ele disse aquelas palavras na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. E quando os fariseus disseram: você não cura pelo poder de Deus, você cura pelo Beelzebub, você é o próprio, você é o chefe dos demônios, por isso que os demônios se submetem a você. Jesus falou: vocês não estão blasfemando contra mim não, vocês estão blasfemando contra o Espírito, porque é pelo poder dele que eu faço isso, isso e aquilo. Então eu não tenho dúvida de que o Espírito estava em Cristo. Como hoje está em nós, porque Cristo o enviou para nós. Cristo foi e de lá enviou. E o mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós. Ok? Fala, Josué. Isso. Exato. Nessa passagem aqui, né? Essa daqui é diferente daquela que o irmão citou, onde ele fala nem o filho. Eu entendo que ele está falando quanto homem ali. Aqui ele deixa claro, olha, não compete a vocês. O ponto é esse, Josué. O ponto é esse. Não adianta a gente ficar preocupado com o dia, porque ninguém vai saber. Deus guardou isso. Mas ele deu sinais, que são os sinais que devem nos dar a esperança da sua volta e devem nos lembrar daquilo que ele disse. Embora nós não devemos viver olhando para o céu aguardando a segunda vinda, a gente deve viver para a glória dele, olhando para cá, para a terra, crendo que ele virá, crendo na palavra dele. Como os antigos criam, né, está lá no credo apostólico, quando diz lá, né, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, né? Ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vem a expressão escatológica, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Esse credo foi escrito, meus irmãos, por volta do século 2 ou 3 depois de Cristo. Lá atrás, no período da igreja primitiva, da igreja antiga, nem existia igreja católica romana ainda. Esse credo aponta para a fé dos discípulos, lá da igreja antiga, de quase 2000 anos atrás. Crentes que já estão com o Senhor no paraíso ou no céu há quase 2000 anos já. E eles criam que o Senhor há de vir. E quando ele vier, ele virá para quê? Para julgar. É nisso que a gente pode ter certeza. Ele vem e quando vier, julgará. O resto, o como e o quando, aí é de sua exclusiva autoridade e ciência. Ok? Vamos seguir, pessoal? Vamos continuar aqui. Bom, a gente sabe que é uma revelação de Jesus.
E essa revelação de Jesus não vai passar. Eu já citei aqui Marcos 13, 31, que diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, a título de introdução, que é o que a gente está fazendo hoje de manhã aqui sobre o livro do Apocalipse, é importante que a gente comece entendendo tudo isso. Essas palavras aqui vão se cumprir. Nada do que está escrito deixará de ser cumprido. Muito já foi, muito está sendo, e muito que foi dito ainda será. Quem escreveu essa carta aqui? Vocês lembram? João, mas qual João? Joãozinho, Geni, que isso? Oi? O Joãozinho do Trovão? Vocês estão lembrando, tudo bem. Porque tinha dúvida sobre isso por volta do século 4, 3, 4. O João, ele não fala que é o apóstolo. Ele não fala em nenhum momento. Aliás, lá no final ele fala dos 12 apóstolos e ele não se inclui. Então houve um tempo, gente, na história da igreja que alguns duvidaram se era ele mesmo. Alguns chegaram a afirmar que era João Batista, que antes de ser decapitado, escreveu algumas revelações que foram completadas pelos discípulos depois, né? Mas isso foi um outro que acreditou. Teve outros que acreditaram que foi João Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos, né? Mas a gente sabe que não foi também. O que lá atrás, e a gente tem vários exemplos, né, lá atrás de pessoas que acreditaram, é que de fato foi o João o apóstolo. Vamos ver as passagens lá em Apocalipse, onde ele se menciona. A primeira é o versículo 1 e 2. Apocalipse 1 e 2, onde ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que a ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ainda no verso 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, quer e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu, João, irmão vosso, companheiro da tribulação, no reino da perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aparentemente, é o apóstolo, porque as igrejas da Ásia foram fundadas, muitas delas, pelo apóstolo João. E ele fala que eu sou vosso irmão. Aparentemente é o próprio apóstolo, mas ele não se menciona como apóstolo. Agora, mais adiante, eu li o 4 e o 9, viu, pessoal? Desculpa não ter citado o 9 aí para vocês. Foi o 4 e o 9 que eu li. Agora, lá no capítulo 22, lá no finalzinho, no capítulo 22, verso 8. Capítulo 22, verso 8, ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Aí o anjo falou um monte de coisa para ele. Agora no verso 18: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. João, meus irmãos, um dos 12 apóstolos de Cristo, que uma vez foi apelidado, como lembrou a Geni, de filho do trovão, que agora, porém, nessa altura do campeonato da vida, da velhice, era chamado de apóstolo do amor, ele escreveu essa carta durante um tempo que ele estava na prisão, né? Foi quando ele recebeu esse apocalipse, né? Essa revelação. Foi provavelmente durante a perseguição do imperador Domiciano. O Domiciano, pessoal, foi um imperador que reinou depois de Nero. Lembra que foi debaixo do Império de Nero, que Paulo e Pedro morreram. Mas João sobreviveu. Depois de Nero, pouco tempo depois, um dos imperadores foi Domiciano. E Domiciano, que foi imperador entre os anos 80, 81 até 96 depois de Cristo, foi um dos piores perseguidores. E no período final do seu reinado, né, o imperador Domiciano impôs uma perseguição no mundo inteiro. E foi nessa perseguição, no período final de Domiciano, que João acabou sendo perseguido também e que acabou sendo levado para uma ilha do mar Adriático, né, que ficava 100 quilômetros abaixo de Éfeso aproximadamente, bem perto de Éfeso, mas uma ilha no meio do mar Adriático, ali do mar, perto da Grécia, né? Uma ilha que funcionava como uma espécie de cadeia, para onde as pessoas eram levadas e ficavam lá, né? Se quisesse podia fugir, mas morria no mar, ficava lá. E João foi preso lá também, não estava sozinho lá. Ele tinha, hoje se você for para lá, você vai poder conhecer uma cidade, né? Hoje é bonito lá, né? Mas naquela época não,
funcionava como uma espécie de prisão. E foi ali que João estava preso. E foi ali que o Senhor Jesus revelou isso, tudo isso para ele. Na história da igreja, a gente tem Justino Marte, Tertuliano de Cartago, Irineu de Leão, foram pastores e bispos da igreja antiga que afirmavam que era o próprio apóstolo o autor dessa carta ou desse livro. Né? Quando é que ele escreveu isso? Mais uma vez eu disse, foi por volta do ano 95, 96. Foi no final da perseguição de Domiciano. Ou seja, ele estava com quase 100 anos de idade, pessoal. É isso que eu quero destacar. Ele, quando Jesus o chamou, provavelmente ele era mais novo que Jesus. Jesus morreu no ano 30, com aproximadamente 33 anos de idade. João está aqui no ano 96. Quantos anos João tinha? Você imagina quantos anos João não tinha. Ele estava com quase 100 anos, se é que já não tinha 100, mas mais de 90 ele tinha. Então, bastante idoso, preso, ele recebe essa revelação e se assenta para escrever essa carta aqui. Eu já disse da perseguição de Domiciano, então nessa época. E o próprio João ele vai destacar em Apocalipse 1:9, a gente leu o texto também, que ele estava na ilha de Patmos, né? E para quem que ele escreveu essa carta, pessoal? Vocês saberiam me dizer agora de bate-pronto? Quem foram os primeiros destinatários dessa carta? Como Rodrigo? Isso, perfeito. As 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas? Para quem que Apocalipse era para ser mandado? Citem aí. Esmirna. Tá colando. Você tá colando, você tá olhando aí. Não pode olhar. Mas já que você está olhando, fala todas aí. Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É terrível. A gente vai chegar logo nessas 7 igrejas. Alguns chegaram a afirmar que cada uma dessas igrejas representa um período da igreja de Cristo no mundo. Outros falaram que é bobeira, que essas 7 igrejas representam 7 tipos de igreja que existem no mundo. Né? Outros afirmam que não tem uma coisa nem outra. São as 7 igrejas que tinham lá, era para elas só. Né? E outros afirmam, e aí eu coloco nesse meio, que essa mensagem às 7 igrejas era para aquelas 7 igrejas sim, mas que se aplicavam a todas as igrejas em todos os momentos da história da humanidade. Porque no começo, pessoal, João escreveu provavelmente 7 cópias dessa revelação e mandou uma para cada uma dessas igrejas. Foi isso que Jesus mandou. Você vai mandar uma cópia para essa? Depois que ele enviou, essas cartas foram copiadas, porque as igrejas entenderam naquela época que a mensagem não era só para elas, mas que a carta deveria ser, como eles chamavam, né, uma carta circular, que era para todas as igrejas terem. E eles começaram a escrever à mão várias cópias dessa carta, de modo que em muitos lugares se encontrava essa carta. A mesma coisa aconteceu com a carta de Éfeso. A epístola que Paulo escreveu aos Efésios rapidamente foi considerada epístola circular. E eles começaram a fazer cópias de modo que muitos manuscritos antigos nem têm a palavra aos Efésios. Porque eles consideravam que aquela epístola não deveria ser só dos Efésios, mas para todo mundo. Assim também Apocalipse rapidamente se tornou uma carta de todos os cristãos, que eram copiadas e viajavam, né? As pessoas viajavam levando, olha, essa é uma revelação. Agora, imagina comigo, tenta imaginar isso comigo. Imagina a gente chegando na igreja, um domingo de manhã, que era quando os cristãos se reuniam naquele tempo, não era domingo à noite, era de manhã. E aí o presbítero daquela igreja, pastor daquela igreja, se levantava e falava: irmãos, eu tenho uma revelação de Jesus Cristo para dar para vocês, e que foi escrita pelo apóstolo João. Gente, naquele tempo, os apóstolos não viviam com as igrejas. Muito menos nesse tempo aqui, que todos os apóstolos estavam mortos. João era o único que estava vivo nessa época ali. Então era muito difícil um apóstolo estar preso. Mesmo quando os 12 estavam vivos, eram 12 só. E eram centenas de igrejas. Era raríssima a ocasião quando um apóstolo estava presente numa igreja. Você consegue imaginar um negócio desse? Era raríssimo. Os apóstolos não estavam o tempo todo com a igreja, era raríssimo. O que tinham nas igrejas eram presbíteros, os pastores, né? Bispos, anciãos, tudo a mesma coisa. Que eles, apóstolos, instituíam em cada igreja. Paulo fundava, instituía presbítero e ia embora.
Tito, por exemplo, foi lá para a ilha de Creta, deixou um presbítero em cada igreja, um pastor em cada igreja e foi embora. Foi se encontrar com Paulo em Neápolis, ou Nicópolis, agora não lembro, e de lá Paulo enviou para outro lugar. Porque os apóstolos não podiam. Então imagina você chegar uma carta de um apóstolo numa igreja. Imagina que essa carta que vai chegar do apóstolo João tem o título Revelação de Jesus Cristo. E lá está escrito assim: olha, essas coisas eu escrevo ao anjo da igreja que está em Sardes. É uma mensagem para o pastor da igreja de Sardes. Você imagina que eles começavam a ler e pararam e falaram: irmãos, domingo a gente continua? Como é que vocês acham que foi? Ou que eles leram numa sentada só? Olha, eu vou ler só um terço. Estou com a carta toda aqui que Jesus mandou para a gente. Então vamos fazer o seguinte: eu vou ler um terço só, para não cansar vocês, para vocês têm que fazer almoço. Então vocês vão embora, na semana que vem eu leio outro trechinho. Vocês conseguem imaginar um negócio desse ou não? Meus irmãos, era lido numa sentada só. E mesmo as pessoas que sentavam para ouvir, elas não suportariam se o presbítero falasse: olha, li até a metade, na semana que vem eu leio o resto. Eles iam trancar as portas e falar: o senhor não sai vivo, o senhor não leu até o final para a gente. É a revelação de Jesus, eu quero saber. Não tinha Novo Testamento, pessoal. Eles não tinham nem Bíblia em casa para ler. Eles não tinham, porque não tinha como fazer isso naquela época, escrever à mão todo o Antigo Testamento. Eles tinham cópias das epístolas de Paulo e dos pessoal, era como alimento, era como conforto, era como consolo, era algo que trazia força, era algo que trazia paz para eles. Muitos outros aspectos dessa carta, que a gente vai estudar, durante vários meses que eles leram numa sentada só, e ouviram numa sentada só, serão analisados. A gente vai ter tempo aqui para esmiuçar o que é uma visão, o que é uma taça. Não uma taça, não, que vocês sabem, né? Mas por que Deus fala que vai derramar uma taça? Por que selo? Por que trombeta vai tocar e vai acontecer alguma coisa? Por que a gente lê o texto aqui, 7 Espíritos de Deus? Não é um Espírito só, ué? Eu ouvi falar que é um Espírito só, quem fala que é 7? Será que não tem 7 Espíritos? Então não é uma trindade, mas é o Pai, o Filho, mais outros 7, são 9? Por que 7, né? Aliás, por que essa numerologia em Apocalipse, né? 3 cabeças, 10 chifres, não tem isso? Por que esses números? Será que eles significam alguma coisa? Significam sim. É aquilo que é chamado de literatura apocalíptica. Essa literatura tem figuras de linguagem. Se a gente não entender essas figuras, a gente não entende o texto. A gente vai achar que é um homem com 3 cabeças e 10 chifres, mas não é isso. São figuras que demonstram autoridade, demonstram poder e outras coisas. Tem um texto lá que fala dos 1000 anos. Será que é 1000 anos mesmo? Ou também é uma figura de linguagem? Não, de contas, meus irmãos, esse livro aqui, ele é todo figura, ou ele é todo literal? É outra coisa que a gente vai ver. Se for literal, ele está perdido para muita coisa. Mas de fato não é. Então, todos esses pormenores a gente vai tratar ao longo dos vários meses. O meu pedido é não falte, é que você conheça. Porque se Jesus revelou, é para o seu povo conhecer. Tudo o que nós estudarmos aqui estará a título de esboço no meu site. Inclusive, isso que nós estamos estudando hoje aqui, hoje ainda vai estar no meu site para você divulgar e compartilhar com outros que não puderam estar, ou com amigos seus de outras cidades, outras igrejas. E o vídeo também ganha. Hoje não. Hoje não, né? Mas vai estar também mais para frente, ok? Sim, irmão. Não, tranquilo. Sim. Eu vou explicar isso ao longo da nossa caminhada aqui, verso a verso, ok? Exato. Acredita-se que isso aconteceu também durante esse imperador aqui, por causa de relatos dos pais da igreja. Aliás, a própria forma como os 12 apóstolos morreram, são os pais da igreja que deixaram isso para nós, porque eles escreviam a história da igreja, escreviam cartas, por exemplo, Dionísio, que era bispo de Corinto,
na metade do século II, ele escreveu uma carta para o bispo de Roma, da igreja lá de Roma, né? E nessa carta que Dionísio escreveu de Corinto para os romanos, ele cita que Paulo e Pedro morreram no mesmo dia, na cidade de Roma, debaixo da ordem de Nero. Paulo decapitado e Pedro crucificado de ponta cabeça. E um outro relato diz que a cabeça de Paulo, quando foi decepada, ela brilhou durante alguns minutos, brilhava, até que apagou. E os ossos, os corpos deles, né, e os seus ossos, seus restos mortais, foram enterrados numa colina, no sopé de uma pequena montanha que havia na cidade de Roma, do lado de fora da cidade de Roma, onde se fabricava um vinho horrível, do outro lado de um rio que cercava a cidade de Roma. Hoje o rio está no meio, né? Mas na época ela era a parte de fora da cidade de Roma. E essa montanhazinha, onde se fabricava um vinho muito ruim, de baixa qualidade e de baixo valor, se chamava Vaticano, que é onde, muitos séculos depois, a igreja instituiu oficialmente a sua sede, a Igreja Católica Romana. Mas os cristãos na igreja antiga, eles iam para aquele lugar e eles de fato acreditavam que ali realmente os ossos dos apóstolos foram colocados. Alguns acreditam que só o de Pedro, segundo o relato dos pais, o de Pedro e o de Paulo. Outros afirmam que Paulo foi para outro lugar depois, os restos mortais dele, mas isso é fato, né? Por isso que existe a basílica. Você sabe a diferença de basílica e de igreja? Basílica é um lugar onde estão os restos mortais de alguém que foi santo, ou alguma relíquia sagrada, um objeto sagrado. Isso é uma basílica. Por que só existe uma basílica de Aparecida? O que tem lá dentro? Tem a própria imagem que os pescadores no século XVIII pescaram lá no rio Paraíba, né? E pegaram a imagem, depois virou a imagem de Aparecida. Colocaram essa imagem numa igreja e aí então deram o nome de basílica para ela. As basílicas são isso. Onde tiver basílica por aí, tem alguma coisa de algum santo ali. Porque Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, porque ali acredita-se que estão os restos mortais de Pedro. O que eu acho de tudo isso? Eu acho que realmente está. Eu acho que realmente por causa dos registros dos pais da igreja. Isso não faz da Igreja Católica Apostólica Romana mais ou menos. Não é? O fato deles fazerem daquele lugar um centro de peregrinação e um local de divulgação da sua falsa doutrina, da mediação dos santos, como se a gente pudesse orar para Pedro ou orar para qualquer outro santo e eles vão conduzir a gente a Deus. Isso não faz dessas doutrinas verdadeiras ou falsas. O fato de provavelmente Pedro estar enterrado ali mesmo, né? Mas o fato é isso, ok? Por que eu entrei nisso, hein? Porque eu dizia dos restos, porque eu dizia das cartas dos pais da igreja, que são essas cartinhas que eles mandavam um para o outro. Por meio dessas cartinhas que a gente sabe muita coisa que aconteceu naquela época. Teve um dos pastores daquela época chamado Eusébio, ele foi presbítero, não é? Bispo na cidade de Cesareia. Ele escreveu um livro contando como todo mundo morreu, desde a época dos apóstolos até o ano 325, mais ou menos. É por meio desse livro chamado História Eclesiástica que a gente sabe de todos os martírios da igreja primitiva. Todos. Não, mas então, esses escritos dizem isso, que ele foi jogado numa caldeira de óleo fervente e não morreu. Ele escapou de caldeirão fervente. Eu não entendi se ele escapou de ser jogado no caldeirão ou se ele foi jogado no quarto e saiu. Exato. O que a gente sabe é que ele morreu de morte natural. Isso, ele foi o único. Morreu de idade, né? de velhice. E não de martírio como todos os demais, serrados ao meio, decapitados, crucificados, queimados, jogados às feras, com a cabeça jogada na pedra, como você citou, alguns jogados no mar. Isso foram terríveis as maneiras, e todos eles morreram, só João que não. E aliás, é meio que o cumprimento de uma profecia de Cristo, mas isso é outra história. Okay? Sim, Marcelo. Fala bem alto.
Tá, entendi. Então, aí que tá. Pra gente um dia é um dia. Pra Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. O breve pra Deus ainda não acabou, ainda é breve. É diferente daquilo que é a nossa percepção. A gente aguarda como algo breve, embora a gente saiba que esse breve não necessariamente tem que ser daqui a pouco. E lembra, a gente já está vivendo os últimos dias, desde a época de Paulo. Paulo já dizia nestes últimos dias, né? Nesse tempo do fim. Para Paulo, ele já estava vivendo o tempo do fim, dos últimos dias. E já estava mesmo. Porque o tempo do fim é desde o momento da crucificação e ressurreição de Jesus. Ali começou o tempo do fim. Por isso, dentro desse período, tudo é breve. Eu não ouvi o que você falou. Sim, Daniel, exato. Isso. A gente vai explicar isso mais para frente. Né? Mas o livro de Daniel é uma espécie de Apocalipse no Antigo Testamento. A literatura é uma espécie de literatura apocalíptica também. É como se fosse um Apocalipse lá, mas não é Apocalipse lá. Mas por quê? Porque ele fala de coisas relacionadas ao fim também. Ok? Olha, para o judeu era breve a vinda do Messias. Demorou quanto tempo? Então, façam a mesma comparação, mesma analogia para o nosso tempo, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, sim, José, pode falar. Algumas sim. As duas coisas. Não, as duas coisas. O livro de Apocalipse, na verdade o livro de Apocalipse ele fala de todo o período da história da humanidade, né? Até o capítulo 40 ele fala do período 39, na verdade. Ele fala de um período mais antigo, mais da lei, mais do juízo de Deus. E do 40 até o 66, Isaías fala sobre a vinda do Messias e a graça. E no 66, ele fala inclusive do novo céu e da nova terra. Né? Então, dependendo do lugar de Isaías que você está, é uma coisa diferente. Ok? Mais algum? Sim. Nessa época de Calvino, se não estudavam para não era para aquela época. A teologia sistemática dos percursos do século passado diz que a volta não é iminente. Algo nos dias de hoje pode indicar que pode voltar agora ou não? Assim, só corrigindo uma coisa que você falou. Na época de Calvino era comum eles estudarem. Calvino não escreveu sobre isso. Aliás, é um dos únicos livros que ele não comentou, né? Mas no seu livro mais conhecido, que são as Institutas, né, da religião cristã, ele fala sobre escatologia e cita Apocalipse. Em outros livros que ele escreveu, cartas, sermões também, há menção sobre. Então, era feito. Sobre Berkoff, eu não tenho certeza como ele disse isso na sua TS, mas se ele disse do jeito que você falou, ele errou, porque Jesus falou que é iminente. Então, se Jesus falou, E o que é uma coisa iminente? É uma coisa que é como você está lá no mar, você está debaixo da onda, e a onda subiu, e você está vendo a crista da onda já espumando, ela vai quebrar na sua cabeça, e você está ali olhando para ela, não, vai demorar um pouquinho e pá, né? A vinda de Jesus é essa tapa quebrada, mas esse tapa quebrado está levando 2000 anos, mas está ali. É como aquelas virgens nécias e as virgens prudentes da palavra de Jesus. As prudentes são aquelas que dia e noite vigiavam do seu noivo iria chegar. A igreja tem que ser como essas, não como aquelas que, não, ele vai chegar, mas não vai agora, não. A igreja negligente é aquela que vive como se não fosse agora. A igreja prudente, a semelhança daquelas virgens prudentes, é aquela que dia e noite aguarda a vinda do Cordeiro. Então a expectativa que a gente tem que ter, segundo a palavra, é de que a qualquer momento, inclusive antes da gente almoçar hoje, ele pode voltar. Amém. Maranata. Amém. Muito bem, pessoal. A gente vai ver vários outros aspectos, né? Vários outros aspectos até o final desse livro. Por fim, eu quero só deixar com vocês aqui essa certeza que a Bíblia nos dá, de que Ele há de vir para julgar vivos e mortos. Essa é a certeza que a gente tem que ter. E enquanto Ele não vier,
Ele permanece conosco por meio do seu Espírito Santo, através do Espírito Santo. Ele está conosco. Ele não veio fisicamente ainda, mas espiritualmente Ele está conosco. Ele disse que estaria por meio do seu Espírito. E é por isso que Paulo falou aos Efésios: habite Cristo ricamente em vosso coração. Ele está conosco espiritualmente. O seu reino já é de um modo espiritual, nos fortalecendo. Ele está conosco, nos guiando, Ele permanece conosco, nos alimentando, nos pastoreando. Ele está conosco, né? Enquanto que do céu Ele continuará a interceder por nós, como Ele prometeu. Glória então, pois, a Ele, a Cristo, e que Ele venha antes da gente terminar de estudar Apocalipse. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor deixou essas palavras sobre o fim com o objetivo de nos trazer consolo, e trazer consolo especialmente àqueles que têm perdido seus familiares e seus amigos, na certeza de que quando o fim chegar, nós nos reencontraremos com esses amigos, parentes, amados. Nós os veremos e com eles estaremos para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estaremos também contigo e poderemos enfim ver aquele que face a face nos amou e morreu por nós. Obrigado, Senhor, porque não tarda esse dia. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado como nos preparar, como viver enquanto esse dia não chega. Usa a Tua palavra, Senhor, para que, à medida que a gente caminhar no texto sagrado, o Seu Espírito possa produzir em nós a mesma convicção, a mesma esperança, a mesma segurança que produziu nos primeiros destinatários, nos primeiros ouvintes e leitores desta carta. Assim nós pedimos e esperamos, muito gratos pelo que o Senhor tem feito e dado a nós. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, oramos. Amém. Amém, meus irmãos.